Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este nosso espaço que é Um Dia por Vez. E hoje eu quero conversar com você sobre energia. Eu tinha lido algumas matérias, eu fiz alguns estudos, eu tinha criado uma pauta para que a gente tivesse essa conversa, mas durante a semana eu fiquei pensando que é meio que óbvio e uma coisa meio intuitiva, então eu acho que eu não preciso me cercar pelos termos técnicos ou científicos, né, na sua racionalidade. Intuitivamente, todos nós sabemos que nós somos feitos de energia, que o universo todo, inclusive, é feito de energia e que nós temos eh, a capacidade de produzir através dessa energia o nosso campo energético que vibra conforme aquilo que a gente está no momento mentalizando ou produzindo. E aí, no decorrer dessa semana, eu conversei com algumas pessoas e eu tenho alguns amigos e amigas que estão enfrentando momentos de dificuldade. E é interessante, digo interessante, eu não estou falando num sentido, não quero que você que está me escutando me interprete mal. Estou falando interessante como você avalia como cada pessoa tem uma forma de lidar com o seu momento e enxergar o seu momento e como ela reage a esse momento. Como que ela produz o seu campo energético a fim de promover uma mudança ou não. O que eu quero te dizer é que, por exemplo, eu conversei com um amigo que ele tem se culpado muito pelo que ele tem enfrentado, inclusive achando que ele é merecedor por passar tudo isso, que ele acredita num Deus que esteja punindo, castigando pelo que ele está passando, em decorrência de um passado que já passou. E nós já conversamos, inclusive, em outros episódios sobre esses tempos, passado, presente e futuro, né? Mas ele ainda está carregando esse passado com ele. E ele está acreditando que isso tudo que ele enfrenta hoje é punição de um Deus, que eu não acredito que seja esse Deus. Nós não estamos falando do mesmo Deus, mas enfim. Da mesma forma que eu tenho conhecida que está enfrentando momentos difíceis, como todos nós, entenda, todos nós, em algum momento passamos por dificuldades. Ou eu vou te dizer de uma forma até mais dramática, eu acho que boa parte do tempo todos nós estamos enfrentando batalhas difíceis, batalhas onde nós nos provamos e nos testamos o tempo inteiro. Mas a partir dessa energia que eu pautei hoje para conversar com você, a partir daquilo que a gente produz e transforma em energia, é, é o que determina o resultado de tudo aquilo que a gente está trabalhando. Eu vou te colocar o meu exemplo. Quando eu criei esse podcast, você sabe, nós já conversamos, né? Foi num momento em que eu identifiquei a necessidade de uma mudança. No momento em que eu verifiquei que a minha vida não estava caminhando da forma como eu queria, não estava me trazendo os resultados que eu também queria, e eu vi a urgência de estabelecer um plano de emergência para modificar aquilo tudo que estava causando mal não apenas a mim, como aquelas pessoas que eu amo, as pessoas que estão ao meu redor. E numa situação como essa, é mudar ou mudar, ou então você vai perder, ou então você vai sentir as consequências de não ter agido, de não ter mudado. E nós humanos temos uma tendência natural de rejeitar ou de estranhar a mudança, porque mudança ela requer trabalho, mudança ela requer empenho. Você tem que querer e você tem que agir. Então nem todo mundo está preparado para promover mudança na vida, porque a pessoa entende que, puxa vida, ela já fica com preguiça de pensar todo o processo que ela vai enfrentar. Mas se você pensar nas consequências, eu acho que vale a pena o risco. Mas o nosso papo aqui é o seguinte: quando eu estava nesse processo,
eu percebi que eu estava muito envolvida pela tristeza, pela frustração, pela culpa, por sentimentos que estavam de fato impedindo não apenas que eu enxergasse a solução ou a possibilidade da mudança, como eles estavam me puxando para baixo, eles estavam me levando para uma espécie de esgoto emocional, sabe como que é? Um lugar onde só as coisas ruins estão presentes lá e eu estava indo junto, nesse ralo, eu estava indo, sendo sugada por esses sentimentos. Isso porque o meu campo vibracional era de pensamentos negativos, era de impotência, de incapacidade, era aquele momento que eu não acreditava em mim mesma, era o momento que eu me culpava, que eu estava que nem meu amigo, me achando merecedora daquilo. Então, quando eu me coloquei nessa situação, tudo vibrava para isso, tudo me levava para as coisas ruins, tudo me levava para o caminho do negativismo. Só que quando eu acordei, quando eu entendi que, opa, pera, eu posso mudar isso aqui. Se eu mudar a direção, se eu deixar de fazer isso, se eu deixar de dar atenção para aquilo, se eu parar de pensar isso, tal, enfim, eu fui me readaptando, me redirecionando por um outro caminho, pensando em conquistas, pensando que daquela forma eu teria as coisas que eu realmente queria. E a partir do momento que eu comecei a produzir esse tipo de pensamento, essas coisas de fato começaram a acontecer. Mas entenda, eu aprendi, é por isso que eu criei esse podcast nesse propósito, vivendo um dia por vez. Eu comecei a entender que eu tinha que deixar o passado para trás, eu não podia mais sofrer e nem me culpar por esse passado. Eu não podia ficar na ansiedade de um futuro que eu sequer imagino que está ali para acontecer. Mas o que eu tinha condições, o que eu tenho condições, o que você tem condições, é de determinar o que você vai fazer agora, como você vai dar esse passo agora. E esse passo, com certeza, vai ser fundamental para que o seu futuro te traga alguma coisa boa. Então, quando você começa a emitir esse tipo de pensamento bom e positivo, você começa a receber de volta, em pequenas doses, as coisas boas. Por isso que a gente aprende a viver um dia por vez. A gente para de atropelar, de se atropelar nesse tempo, de querer viver todos os tempos de uma única vez. Essa ansiedade que só nos traz frustrações. É isso. Então, quando você aprende a gerenciar e a entender que esse momento é o que me importa, você acaba criando esse campo energético ao seu redor que te leva a caminho daquilo que você realmente quer. Então tem pessoas que, ao contrário de tudo isso, elas começam a pegar a própria pá e cavar o seu buraco. Porque eu não posso, porque eu sou incapaz, porque a vida é uma droga, porque eu estou sendo castigada. E toda essa energia que ela cria em volta dela vai levando ela para cada vez mais fundo. Então eu quis vir aqui conversar com você para te despertar para os sentimentos que vão te levar para um caminho melhor e que vão te, com certeza, mostrar os resultados que você precisa na sua vida, mas você precisa, sobretudo, acreditar na sua capacidade de transformação. Dentro do que eu li, do que eu estudei sobre energia, sobre esse campo energético, e é uma coisa científica que parece óbvia, mas ela fecha todo esse pensamento, é o seguinte: nós fomos feitos de átomo. Átomo é uma força invisível, não é tangível, mas átomo gera energia. E toda energia, quando ela é produzida em intensidade, ela cria esse campo magnético que nós estamos falando. E, como humanos, todo sentimento que você direciona com intensidade, você produz essa energia, você cria esse campo. Então, se você produzir com muita intensidade pensamentos negativos, você vai criar um campo magnético de forma negativa, né? Como a gente também conhece a lei da atração, consequentemente, você vai atrair para o seu campo magnético pessoas nessa mesma frequência e vibração. Quando você desenvolve dentro de você
sentimentos puros, potentes, como o amor, por exemplo, que é um sentimento transformador, é um sentimento rico, poderoso. Quando você pratica a gratidão, que nós temos conversado, inclusive, intensamente sobre isso, quando você pratica a gratidão, desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir, reconhecendo todas as bênçãos que te cercam, entendendo que a vida é uma bênção e você agradece por isso, quando você fortalece esses sentimentos, você produz uma energia tão intensa que essa energia acaba se transformando em luz. Então, meu amigo, minha amiga, o que eu posso te dizer é que nós somos seres de luz. Porque fora todo esse sentimento que esconde, que mascara aquilo que a gente tem interiormente, que é o amor, que é a gratidão, que é a bondade, sabe, o ressentimento, a mágoa, o rancor, a raiva, esses sentimentos que não são legais, que vibram nesse campo negativo, mas quando a gente consegue perdoar, por exemplo, a gente se liberta desses sentimentos pequenos e a gente começa a dar espaço no coração, dar espaço dentro da gente para que o amor, a gratidão, a bondade, a alegria, elas se manifestem numa tal intensidade que ela se transforma em luz e que nos transforma também em luz. Entende? Nós somos seres de luz, você precisa entender. Nós somos seres de luz. Então, quanto mais intenso for o seu sentimento do bem, você vai receber de volta isso. Então, desenvolva aí dentro o amor, a bondade, a gratidão, todos esses sentimentos bons que você sabe que nós temos condições de produzir, e faça com que a luz se intensifique na sua vida e que essa luz ilumine por onde você caminhar as outras pessoas também. Você tem uma responsabilidade não apenas contigo, mas para com os outros. Que essa luz que você emana ilumine a vida das outras pessoas e que, sobretudo, desperte a vontade das outras pessoas investigarem também dentro de si e despertarem essa luz. Porque aí, se todos nós conseguirmos vibrar nesse campo magnético, positivo, do amor, do bem, a gente já começa a agir para transformar o mundo também. Então, o que eu venho te pedir aqui, e para essas pessoas que eu observei, para esses amigos que manifestaram esse momento difícil que eu lamento muito, o que eu posso te ajudar nesse momento é te transmitindo essa mensagem. Tudo está dentro de você, tudo está dentro da sua mente, do seu coração, da sua alma. Se você começar a trabalhar e a praticar todo o bem que você tem aí dentro, você vai transformar a sua vida. Você vai conseguir eliminar essas coisas que estão nesse momento te enfraquecendo. Mas você tem como mudar, porque você é forte, você é um ser de luz. Pense sempre nisso. A Zíbia Gasparetto escreveu uma vez que você está onde se põe. É a lei da vida. Se você se colocar em um lugar melhor, sua vida mudará e coisas boas começarão a acontecer. Então, faça com que as coisas boas aconteçam. Mude o seu pensamento, mude os seus sentimentos, mude o seu campo energético. Entenda que você é luz. E olha, vou te falar outra coisa, tá? Não existe um Deus, pelo menos não o Deus, essa força maior que rege toda a nossa vida, todo o universo. Não existe um Deus que se diverte vendo o sofrimento do seu filho. Não existe. Não existe castigo, não existe punição. Existem consequências de decisões e de escolhas. E existe também um Deus que vai te permitir enxergar a necessidade de mudar. E um Deus que vai te permitir mudar e que estará ao seu lado quando você mudar.
que vai te erguer quando você cair, que vai te levantar e que vai continuar seguindo ao seu lado, te direcionando para o caminho que você tem que ir, que é o caminho do bem. Então, acredite nesse Deus. Acredite nesse Deus que também é luz. E seja luz para você e para os outros. Tá bom? Eu tenho fé que nós viveremos dias melhores a partir do momento que todos nós conseguirmos pensar em coisas boas e criar esse campo vibracional de coisas boas. Meu nome é Jaque Freitas, a sua anfitriã nesse espaço, agradecendo do fundo do meu coração pelo seu carinho, pelo seu apoio, pela paciência e principalmente por me ceder esses preciosos minutos para me escutar, para compartilhar essas experiências, esses pensamentos, me permitindo te dizer sobre a vida, sobre a evolução da vida e te dizer que eu estou aqui através de bons pensamentos, de boas energias, emitindo para o universo tudo o que há de melhor, para que o universo nos devolva o que há de melhor. Tá bom? Eu confio e eu acredito. E eu tenho certeza que você também, a partir de agora, vai acreditar nisso. Agora, nós vamos encerrar daquela forma que você já sabe, e eu quero te dizer que essa é uma forma sincera de eu emitir para o universo os meus melhores pensamentos quando o meu eu interior sauda o seu eu interior, quando o meu eu interior deseja o melhor para o seu eu interior. Namastê.